E também se reflete também, né, com a nossa entrevistadora de hoje, a Júlia, que Tem um pezinho nas duas coisas, né? Um pezinho na pesquisa, um pezinho no palco, então ali. E tem também a coisa, não é de fazer os dois, é de fazer a pesquisa, né? E tem também isso se mistura com empreendedorismo, não é? Porque eu vejo assim, eu admiro muito o trabalho da Mariana Gabriel, que não é só a Mariana, né? Tem o Salim, tem a Deise juntos, eles formam um time mesmo. Uhum. E vejo essa parecência no trabalho da Aira, que vira exposição, vira filme, vira textos. Tem que se virar, tem que se virar. E quebrar um pouco a rigidez acadêmica, né? Esses conteúdos, as pesquisas não chegarem às pessoas, não tem sentido nenhum, né? O que a gente faz. E é fruto de um trabalho bem feito, né? O trabalho está bem feito, está bem estruturado, que consegue gerar outras coisas, né? Que não só o trabalho acadêmico. Sim, eu, por exemplo, no meu percurso, porque eu também tive que transformar isso em trabalho, né? Ele foi avançando conforme isso que eu chamo do empreendedorismo, né? Sim. Então, sempre reparei isso em você, e o teu flyer, o teu cartaz afirma isso. E é bonito porque nós estamos hoje, no dia 27 de maio, essa é a nossa terceira live, vou falar esse nome, né? O terceiro encontro virtual, e são 3 mulheres, né? 3 pesquisadoras, a Hermínia, a Daniele e você. Que honra! E, assim, queria que logo a entrevistadora ela vai te conduzir, a Júlia se preparou para isso, mas, assim, me tocou muito ver o teu trabalho, sabe? Porque eu acho que o circense do século XX, século XIX, século XX, eles têm um potencial de ser o novo herói, né? Uhum. Tiveram uma vida muito, muito intensa, tiveram uma vida muito intensa, né? Desbravaram, é interessante. Mesmo o cinema, ele também, mesmo quando vem o chocolate, quando vem o palhaço, ele afirma essa potencialidade, né, do circense ser o novo herói do século XXI, né? E foi muito incrível quando você começa a pesquisar sobre o futebol feminino e nos traz essa notícia, né? As primeiras apresentações aconteceram no circo, afirmando, né? E depois você também vai, né, para a luta livre e também encontra um caminho grande. Sim. Deve estar, porque é muito ligado, né, às lutas e o circo. Então, hoje aqui, né, 27 de março, hoje é aniversário da Vera Valdez, da Vera Barreto Leite, uma das mulheres uma das mulheres mais interessantes do século XX. Vera foi manequim, é atriz, está agora em Paris, indo para Madrid, está gravando um filme. Foi uma das primeiras top model, né? Não tinha esse nome. E a preferida da Coco Chanel. Então, uma das pessoas mais importantes da minha vida. Então, queria dedicar queria
Dá um viva para Vera Valdez. Um viva para nossa Vera fera. E... Falando das mulheres pesquisadoras, a Dani Pimenta já está aqui acompanhando a live. Ela falou que está muito animada para acompanhar essa conversa. A Maria Silvia também, pesquisadora do Centro de Memória. Estamos também com o Anderson Wade, que está em todas as lives acompanhando aqui o Sou de Circo em Casa. Vou dar um abraço para o pessoal aí que está acompanhando a gente desde das primeiras transmissões. Sim, olha o peso, olha a responsabilidade. Dor nas costas. Eu só queria situar que esses encontros faz parte do programa Sou de Circo. Sou de Circo. Como é o nome do programa? Você tem de cor, Júlia? Programa... de experimentação e formação em arquivologia e... Ai, meu Deus... Museologia e história. Pesquisa e história é muita coisa. Do circo, né? Mas o nome diz, né? É um programa de formação e experimentação em museologia, arquivologia, história e pesquisa do circo. Essas lives, elas fazem parte do programa de formação, né? Porque o programa ele tem essa parte de formação na história do circo e como fazer os tratamentos técnicos dos documentos. Todo esse trabalho é baseado no próprio acervo do Centro de Memória do Circo. O Centro de Memória do Circo, ele fica no Largo do Paissandu, no Centro Cultural Galeria Olido, pertence à Secretaria Municipal de Cultura, está no Departamento de Centros Culturais e Teatros, e é a primeira instituição consagrada à memória e à cultura circense. Então, esse programa, que é feito pela Associação de Amigos do Centro de Memória do Circo, eu estou rindo aqui porque sempre que a gente tenta conceituar, aí fica... é tanta coisa para falar, né? Mas o programa Sou de Circo é realizado pela Associação de Amigos do Centro de Memória do Circo. Nós estamos na 2ª edição. Essa moça tão telegênica e tão bonita, chamada Júlia Campos, ela está na 2ª edição. Júlia é palhaça, a palhaça Tonina, é formada em artes cênicas e é parte integrante, importante do Centro de Memória do Circo, de Sou de Circo. Ela vai conduzir hoje a conversa com pesquisadora, artista, Aira Bonfim. Quem está aí na técnica é o Renato Figueiredo, tem também a Thaís Hércules, que está aí intermediando com o público. E vamos nessa? Vamos. Então, Ale Hub. Obrigada, Vê. Obrigada, Verônica. Então, a gente teve já desde 2 semanas atrás outras lives, né? Tivemos a Hermínia Silva falando do Circo Nacional e também da família Temperani. Na semana passada a gente teve a Daniele Pimenta falando sobre o Circo Teatro e sobre a família Pimenta, e hoje, com muita honra, a gente recebe a Aira Bonfim para falar do futebol no circo, principalmente o futebol feminino que se deu no circo, e também do boxe. E a gente queria agradecer a todos que estão acompanhando a gente aqui. Temos o Frank Manu, o Jorge Matheus, temos um comentário aqui do Eliezer Ziazzi. Verônica sempre emocionada quando fala do circo. Temos toda a nossa equipe do Centro de Memória acompanhando, Rodrigo Abreu, Henrique Vasques, Mônica Barbalho. E agora eu queria passar a palavra para a Aira, para você falar um pouquinho de como que você chegou nessa pesquisa do futebol e da luta livre no circo. Assim. Sim. Todo mundo me ouvindo direitinho, né?
Bom, de novo, né, um agradecimento, não só a Verônica, mas toda a equipe, né, ao centro que me acolheu tão bem quando eu resolvi ter a ousadia de pensar, né, pensar a história das mulheres que jogaram futebol e pensar que eu teria que fazer um hibridismo, né, do campo esportivo com o campo circense, né, o campo cênico. E graças, né, a um espaço tão democrático, que tem um esforço não só de cuidar, mas também de comunicar, né, essa memória circense, a gente hoje tem uma oportunidade de estar conversando aqui, né, e aí queria também dizer que eu falo não só como uma pesquisadora, né, tem aí um pezinho acadêmico recente, mas também como uma trabalhadora desses mesmos espaços, né, da memória. Então, acho que para explicar como eu cheguei nessa minha relação com o futebol, que não é tão óbvio assim, gosto muito de futebol, ou sou clubista, tenho um time de coração, também dividir com as pessoas que eu passei 7 anos da minha vida, né, como uma da live. Então a gente vai voltar aqui um pouquinho, né, para o começo, para a Aira falar um pouco de como ela chegou nessa pesquisa das artes do circo e falando principalmente do futebol e das lutas livres. Já posso falar? Tá todo mundo aí? Tá todo mundo agora. Isso aí, gente. O show tem que continuar. Bom, eu abri, né, minha fala agradecendo muito a esse convite, né, de como eu me sinto em casa, podendo conversar com e sobre o Centro de Memória do Circo. Foi um local que me acolheu numa fase da minha pesquisa onde eu tinha ainda muito receio de unir o campo esportivo com o campo das artes cênicas, né, com o campo do circo. Que de alguma forma eu me sinto muito representada pelo trabalho feito no Centro de Memória do Circo, além de morar muito perto, mas de compartilhar que eu também fui uma técnica pesquisadora de um centro de memória, que é o Museu do Futebol, né, uma instituição pública que também está localizada aqui na cidade de São Paulo, dentro do estádio do Pacaembu, e que tem também, em paralelo ao Centro de Memória do Circo, né, esse grande desafio de dar conta de uma memória de um fenômeno tão popular, tão expressivo, tão gigante, que é o futebol, né? Então, diferente do que as pessoas imaginam sobre algum memorial de esporte ou memorial de clube de futebol, né, o museu ali se coloca nesse desafio, então, de dar conta do fenômeno e de alguma forma,
estar atento às representações que estão dentro da instituição e principalmente as que não estão, né? Então, é olhar para além da cidade de São Paulo, é olhar para além das primeiras divisões de clubes, para além do masculino. O Museu do Futebol não tem um acervo físico, né? Ele vai se debruçar para um trabalho olhando para as coleções digitais e para o referenciamento de coleções de terceiros, que incluem pessoas comuns, que incluem famílias, clubes, outras instituições de memória, né? E esse trabalho, de alguma forma, ajuda a gente a ter uma amplitude maior para entender o fenômeno, né? E não ficar muito restrito a uma única coleção, né? E tem muitos desafios nesse processo. Então, esse é o meu lugar de fala, né? De alguém que produziu muita pesquisa técnica para uma instituição, uma pesquisa que advém também, né, bebe da academia, mas não só, né, ouve pessoas, produz história oral, né, cuida, trata, referencia essas coleções, e de alguma forma tem depois, né, uma batalha que é conseguir recursos para transformar todo esse conteúdo em exposições, em materiais de divulgação, nas redes sociais, exposições digitais. Então fica esse convite para quem não conhece também se procurar olhar, né, porque eu acho que tem particularidades entre essas duas instituições que podem contribuir com o desenvolvimento, com a comunicação dessas memórias, né. E aí eu queria até pedir a minha primeira tela, porque para a gente começar essa conversa, para eu explicar por que eu pesquiso isso, eu tenho que olhar para esse lugar, né? Que não era uma pesquisa exatamente muito pessoal, mas era uma missão que eu recebi dentro do Museu do Futebol, né? A gente tinha que, de alguma forma, na época, dar conta de uma história que não tinha sido contada, que era a história das mulheres no futebol, né? Eu não sei se o Renato já colocou a tela número 1. Ele está colocando aqui. Ótimo. Obrigada, Renato, sempre. Maior dela, maravilhosa. Obrigado, gente. Cabelo preso. Eu acho que não era essa, era uma que é um banco de dados, assim, que tem... Talvez eu tenha errado. Isso, esse mesmo. Então, esse é um exemplo, né, de como o Museu do Futebol trata as suas coleções, e aí, quando a gente pensa coleções de futebol e coleções de circo, tem uma proximidade, né, então, é pensar que esses proprietários estão dispersos, né, em vários lugares diferentes, que às vezes são particulares, que às vezes são públicos, né, pensar nessas categorias variadas, né, que primeiro incide sobre ser um objeto material, um acervo material, ou ser ele digital. Dentro dos materiais, assim como o circo, pensar que no futebol a gente pode ter um material tecido, quando a gente pensa numa camisa, que a gente pode ter categorias de metal, numa medalha, num troféu, que a gente pode pensar em papel, quando a gente vai olhar as fotografias, documentações, etc, etc. Então tem sempre um desafio de pensar, né, como dar conta disso tudo, uma vez que você, né, é uma instituição, e aí como acolher, aceitar ou não aceitar, ou trabalhar digitalmente. Então, uma escolha que o museu fez foi de referenciar, né, ele sabe o que as famílias, o que um ex-jogador, o que um clube de várzea ou uma torcida organizada tem, né, faz esse contato, se faz uma entrevista, e de alguma forma você já tem ali uma primeira organização, sistematização do que é essa coleção, qual o estado de conservação que ela está, e ajuda a aproximar, então, pessoas que estão pesquisando, ou temas que são abordados dentro de uma exposição, para que, às vezes, esses materiais tão preciosos saiam da sua caixinha e acabam figurando aí em exposições virtuais, ou mesmo, né? Então, tudo isso para dizer que quando a gente olha, né, essa grande confusão, tem ali um item que está escrito panfleto, que já é uma primeira aproximação com o circo, e isso aconteceu em 2015, né? 2015, para quem
não é muito aí do esporte, a gente tinha acabado de viver a Copa do Mundo aqui no nosso país, a gente sabe o rebuliço que foi, né, prós e contras, e a gente vive em 2015, é um ano seguinte a esse evento que aconteceu no nosso país, mas também é a Copa Mundial das Mulheres, né, existe Copa desde a década de 90, e pouco se sabe sobre ela, pouco se sabe sobre a história do futebol feminino ou futebol de mulheres, que é um termo que se cunha mais recentemente. E essa era a missão do museu, né, aproveitar o ano de 2015 para falar a história do futebol de mulheres no país, né. E aí a nossa grande surpresa, né, porque a bibliografia era extremamente escassa, eu acho que a gente tinha uns 5 livros na época, e as pesquisas históricas quase que nulas, né, trazendo esse desafio, então, né, por onde começar? E aí eu vou pedir para o Renato colocar a imagem da propaganda do Circo Queirolo, para que ele tinha isso, exatamente. Nesse momento, como a gente tinha quase nada, né, desses materiais organizados, a hemeroteca digital, né, que é aí um braço tão importante da Biblioteca Nacional, uma ferramenta que mudou significativamente o trabalho dos historiadores, né, aqui no nosso país, ela vai ser uma grande ferramenta, né, para a gente olhar para esses inícios, né, essas primeiras relações das mulheres com o esporte, né, no caso futebol. E aí eu destaco um trecho de um jornal que é inclusive do Correio do Paraná, traz muitas notícias do estado, mas especificamente de Curitiba, né? E aí a nossa grande surpresa naquele momento, em 2015, de reconhecer o circo como um espaço de exibição desse futebol de mulheres, né? Lembrando que o futebol ele vai chegar aqui no final do século XIX, ele, a princípio, né, vai ser trazido pelos filhos aí das famílias que podiam fazer com que esses meninos estudassem na Europa, principalmente, e ele não é uma modalidade que vai ser atribuída, desenvolvida por mulheres, né, então, esse ambiente é um ambiente que, sim, tem muitas mulheres, mas, né, se naturaliza uma ideia de que elas permanecessem nas arquibancadas, torcendo, acompanhando, mas nunca, de fato, vivendo essa experiência de jogar a bola com o seu próprio corpo. Então, eu estou falando isso em 1910, 20 e 30, principalmente. Mesmo período que esse esporte está completamente na moda no nosso país, né, principalmente inicialmente com as elites, e depois ele vai se popularizando, né, trazendo aí outros desafios para pensá-lo. Então, é nesse momento, né, essa notícia que eu compartilho aí com vocês, é de 1934, é nesse momento que chama muito a atenção, né, de por que será que esse circo, né, tá de alguma forma divulgando esse esporte protagonizado por mulheres. E aí, se alguém conseguir ter clareza sobre as letras, né, dessa propaganda, alguns atributos muito curiosos, né, que, por exemplo, esse futebol vestindo camisas dos clubes que estão em ascensão nessa mesma época, né. Então, eu chamo a atenção só porque já nesse momento já existem uma tendência, assim, das pessoas pensarem que, é uma partida jocosa, não deveria ser nada sério, né, essa relação do esporte e do circo, veja bem, e talvez essa notícia, como a próxima que eu vou pedir para passar, elas sejam uma grande pontada, assim, da gente olhar com mais cuidado e pensar, de fato, quais eram essas relações, né, do campo esportivo com o circo, né, ou o campo das artes cênicas, né. Essa foto que eu acho ela uma coisa linda, maravilhosa, né, também é um material que foi encontrado em 2015, já dentro da instituição. As imagens estão expostas hoje no Museu do Futebol, numa sala que contempla esses inícios do futebol no país, que chama Origens.
E ali também, de novo, né, mais uma referência ao Circo Queirolo, as mulheres ali, né, com a sua imagem representada e aí, de alguma forma, trazendo mais dicas para a gente pensar, desde o fardamento, que é como a gente chama esses uniformes, né, pensar quantas jogadoras estão em cena e pensar essas representações de clube, né, como a gente vê ali na própria imagem, né, que está escrito que é o Palestra versus o São Bento, que são equipes que estão em ascensão também nessa época, na década de 20, principalmente. Não mais em Curitiba, mas agora em São Paulo. E uma legenda que, de novo, né, a gente está ali recorrendo aos jornais, que vai ser uma fonte importantíssima para os historiadores que estão olhando para o campo esportivo, né? Nessa época não tem rádio, não tem televisão, não tem internet, não tem nada, então é a imprensa esportiva que dá subsídios para a gente organizar algumas narrativas sobre o esporte e tentar confiar ou não, né? Então, a nossa grande surpresa sobre esse material, que foi esses 2 materiais foi o material que eu cheguei no Centro de Memória do Circo. Falei, gente, preciso de ajuda, preciso encontrar isso aqui. O que a gente consegue, né? Então, por exemplo, a gente descobre que não se trata do Circo Queirolo, né? A maioria dessas atrizes são da família Seyssel. E também tem a Benedita França, que é a ajoelhada do lado direito, né, que é a esposa do Piolim. Então, é uma cena que vai acontecer no Circo Alcebiades, já em 26, então alguns anos antes da primeira divulgação, e também dá uma outra pista, né, de que só um episódio isolado, mas uma sequência de relacionamentos aí com o esporte que estava na moda, né? Então, de alguma mostra o quanto é próximo às coleções, né, que você falou, que o nosso material também de circo, ele acaba sendo de diversos suportes, tecido, chega de tudo, chega fotografias, chegam vários objetos, chega troféu, homenagem, e também aprender a lidar com tudo isso, né? E sim, essas fotos nos mostram também o quanto a ascensão dos clubes também foi com a ascensão dos grandes circos, né? Porque você está falando justamente dos circos de maior exposição que teve aqui em São Paulo, né? Que estavam no Largo do Paissandu, trocando temporadas, né? Então saía o Circo Queirolo, entrava o Circo Alcibiades. E todos eles, uns trabalhavam também no circo do outro, né? Então as famílias tinham essa intersecção entre elas. Exatamente. Tem essas excelentes relações, né? E relações de acervos, de tratamento. A opção que o Museu do Futebol fez desde a sua inauguração, ele já tem 10 anos, foi de não acolher essas coleções, né? Tanto pela quantidade, às vezes o empobrecimento de tirar essas coleções, esses lugares naturais, né, e pensando que a gente está falando desde clubes de várzea, dos bairros mais longínquos, né, do país e da cidade, mas de alguma forma ser um braço assessorando digitalização, higienização, cuidados e comunicação desses materiais, né. E é uma relação diferente, né, de você ter, de repente, um Museu dos Santos, né, de um clube só, do que você tratar o fenômeno, né, tem um distanciamento, tem outras dificuldades, então tudo isso a gente viveu, e dentro das dificuldades tem também esses apagamentos, né, então quando a gente pensa futebol, existe ali quase uma relação direta em pensar esses grandes clubes, em pensar esses homens jogando, e aí de novo, né, como que um esporte que teve o alcance que ele teve, assim como os próprios circos, né, na década de 10, 20, 30, como ele não afetaria as mulheres, né, a população feminina? Como que a gente naturalizou o fato da gente não pertencer a essa história e ter aceitado que as arquibancadas seriam um lugar suficiente para a gente permanecer, né? E de alguma forma, né, esses preconceitos, né, a gente foi reiterando por décadas e décadas e décadas, a ponto de
a instituição, já com quase 10 anos, não conseguir contar a história das mulheres. Né? A gente naturalizar a ausência feminina presente nos seus acervos, né, nas participações de programações culturais, etc. Então, foi um exercício não só de olhar essa ausência no acervo, mas da gente olhar para si mesma, né, e como a gente, de alguma forma, excluiu essas representações. A gente não falou, a gente não problematizou por muito tempo. Então, 2015, acho que é uma data para a gente acordar, né? Inclusive de uma equipe que, parecida com a de vocês, é uma equipe feminina, né? Quem produz o conteúdo do Museu do Futebol é uma equipe majoritariamente de mulheres, né? Ainda assim, reincidindo pelos preconceitos, né? Para olhar o futebol sempre de uma forma muito pouco plural, né? E daí também olhar para isso como que ele é acolhido pelo circo, né? Porque exatamente nessa mesma época esse futebol feminino está acontecendo no circo, né? E como que ele era dentro do circo, né? E hoje em dia a gente também lembra muito do futebol no circo, do futebol de palhaços, que é mais que é clássica, né? Que acontece, que é o futebol de palhaços também. Sim, exatamente. E aí, só para contextualizar, para a gente entrar mesmo nessa história delícia de olhar esses dois campos, para quem não é do esporte, é sempre importante lembrar que o futebol feminino, ele é proibido no Brasil, do Getúlio Vargas, em 41. Então, esses episódios que a gente está, né, dando visibilidade aqui, eles ressaltam esses momentos anteriores, né? E aí, para pensar algo que foi proibido aqui, é pensar que tiveram, sim, mulheres que ousaram jogar, ousaram vestir, né, com esses uniformes e aparecer publicamente fazendo esse esporte e provocando ali um grande debate público, né? Essa proibição de 41, ela vai permanecer até 79, que foi outro dia. E a regulamentação desse futebol praticado por mulheres só vai acontecer em 83. Então, se a gente pensar as muitas gerações que estão aqui, a gente olhar para as nossas aulas de educação física, pensar os limites que a gente ia colocando sobre esse esporte. Então, eu posso gostar de torcer, mas eu não posso gostar de jogar. Pensar o que os nossos pais falavam para a gente, se a gente podia ou não participar desse esporte. E, de alguma maneira, então, aqui é um espaço de tempo, assim, muito privilegiado, que eu vou olhar com mais afinco na minha dissertação de mestrado. Então, em 2015, a gente encontra muitos acervos, né, começa a olhar de alguma maneira sobre essa presença feminina no futebol, mas eu, pessoalmente, me senti ali muito desafiada a tentar organizar essas histórias, a reunir mais materiais, ainda a partir dos jornais, e depois, de algum momento, fazendo essas aproximações com coleções fotográficas, né, que foi o caso que se deu com o Centro de Memória do Circo, né, onde a gente encontra coleções, etc., mas a gente chega lá. Então, o meu recorte, ele vai olhar principalmente para essas primeiras décadas do século XX, né, que é o grande momento de profusão do esporte aqui no nosso país, mas um grande desafio que eu coloco, inclusive, para os historiadores do esporte, é a falta de familiaridade com o século anterior, né, com o XIX, inclusive ignorando toda essa cena de divertimento que já está em profusão aqui no nosso país, com muita força no Rio de Janeiro e também aqui em São Paulo, com a chegada da família real, né, em 1822. Então, jogo, brincadeira, lutas, são experiências corporais que acontecem décadas, séculos anteriores, né? Mas existem organizações que vão, de alguma forma, formulando esses eixos, que vão modificando essas narrativas, e essa passagem do 19 para o 20, ela é muito importante para a gente pensar isso, né? É nessa passagem, como eu disse, que o futebol chega aqui, que se organizam os Jogos Olímpicos, onde você vai dizer para que serve esses esportes, você vai dizer o que é esporte, o que não é esporte. Eu acho que é esse debate que eu gostaria muito da gente provocar aqui e fazer essa relação para pessoas, tanto que sejam do campo esportivo quanto do campo cênico, né?
Então, é pensar que você tem novas formas de entretenimento bombando no século XIX, né? Aí, não antes mesmo do futebol, né? Pensar as touradas portuguesas, que tem um pouco a ver com a tourada que a gente imagina da Espanha, que são, inclusive, mais dramáticas, um pouco teatrais. Pensar as brigas de galo, né, dentro de um âmbito mais popular da sociedade, algo muito, muito comum de se encontrar no país inteiro. O turf, que são as corridas de cavalo, que também vão organizar esses ambientes de encontro, de disputa, de competição, como que se veste para ir ver o turf, as notícias, né, dessa mídia esportiva, ter início através das corridas de turf. E no Rio de Janeiro, o remo também, outro esporte que também vai crescer e se popularizar. Lembrando que essa ideia de ir para a praia, essa ideia de frequentar ambientes, parques, tudo isso está acontecendo nesse momento, não era algo óbvio dado, né? Tem alguns livros muito legais, deixa eu mostrar esse aqui. Chama A Invenção de Copacabana, Culturas Urbanas e Estilos de Vida no Rio de Janeiro, da Julia O'Donnell, que mostra essa aproximação das pessoas com a praia, por exemplo, né, que vai se dar nesse momento, inclusive, né, e não é algo óbvio, né. A praia estava ali para pescar, para trabalhar, mas não necessariamente para pensar como um espaço de lazer e entretenimento. Mas para a gente seguir, então essa ideia de esporte, ela é muito fruto desse momento, um momento de modernização, né? Um momento onde você vai começar a entender o que é uma prática de atividade física, esse exercício, e tentar diferenciar ele dessas outras práticas de diversão que estão todas no mesmo ambiente, né? Então, é pensar que onde tem o turf, tem uma fábrica de cerveja, tem um puteiro, tem os vendedores ambulantes, tem um teatro acontecendo, tudo isso está muito envolto. E com essa ideia de modernidade, você quer, então, primeiro, separar esses animais, os bichos, dessas experiências corporais. Então, o futebol chega como um grande exemplo, né, de pensar um corpo que vai ser físico e não um corpo associado a um animal. E de alguma forma, você usar essa ideia de esporte para pensar algo relacionado ao moderno, relacionado a algo que é humana, qualifica essas pessoas que estão presentes, e que não necessariamente deveria ser para todo mundo. São essas elites que começam a trazer esses primeiros equipamentos esportivos, essas regras, né, tudo isso está sendo já apresentado nessas escolas, nas universidades, né, da Inglaterra, principalmente, e já então tem um status de distinção sobre quem pratica esses esportes e quem pratica outras modalidades que envolvem o corpo, né? E aí eu chamo muito para a gente pensar esse campo esportivo que está, então, se organizando nesse momento. O Bourdieu, que ele tem um texto muito legal que chama Como se pode ser um desportista, né? Para explicar, então, quais que a gente, então, vai pensar o que é esporte e o que não é esporte, né? Então, a primeira ideia é a gente pensar numa autonomia desse campo. Então, o campo esportivo tinha que funcionar com ele sozinho, né? Então, ele, em tese, não precisaria estar relacionado com toda essa cadeia que envolve, então, esse campo do divertimento. E aí eu chamo a atenção para você ter entidades representativas. E aí, por exemplo, a gente usando o futebol como exemplo, a gente vai ter ligas de futebol, os clubes de futebol, as federações de futebol, né? Tudo isso está sendo forjado nesse primeiro momento, né? Já na primeira década do século XX. Um calendário próprio e autônomo. Então, quando vai acontecer esse campeonato carioca, paulista, tem esses campeonatos mundiais que também vão dar início na década de 30, né, como a Copa do Mundo, as Olimpíadas já estavam acontecendo. Técnico especializado, ou seja, pensar as regras desse jogo, né? Então, não vale tudo, tem que ter uma regra, tem que ter pessoas que saibam passar essas regras para frente também.
E ainda, né, não poderia se esquecer um mercado próprio. Então, pensar que essa dinâmica, né, de uma cena da diversão compreende, sim, muitos empreendedores, e aí quando a gente olha para o circo, é um grande exemplo de como viver dessa arte, e no caso do esporte, a manutenção disso, né, não dá para o esporte viver sozinho. E isso vai ser um debate que vai enveredar tanto para as lutas como o futebol de uma forma muito criteriosa, né, de pensar quem ganha dinheiro com o futebol, quem pode jogar, quem não pode jogar. Então, essa primeira década, a década de 10 e 20 no futebol, é um período muito importante, porque essa elite, ela vai defender que o futebol, por exemplo, ele seja praticado só por amadores. Não se ganha dinheiro com esse esporte. Então, de alguma forma, tenta um distanciamento com a população negra, com a população suburbana do Rio de Janeiro, trabalhadores braçais, com os mestiços, com estrangeiros, tudo isso nas próprias regras desse esporte, né? Você tem já essa dificuldade de incluir essas pessoas, mas, no caso dessa modalidade, como ela é muito, talvez, fácil de se aprender a jogar, você não consegue impedir que a população brasileira ali no drible, na defesa, no gol, né? Então, é lembrar que o impeditivo, né, que a gente chama atenção para o caso das mulheres, ele também vai acontecer em outros estratos, que são esses que eu acabei de dizer. De alguma forma, vão sendo superados. Então, o grande debate do futebol nessa época é isso, né? O que é ser profissional? Pode ou não pode pagar os jogadores? O amadorismo, então eles não vão conseguir segurar, e na década de 30 você tem, de fato, um reconhecimento de que tudo bem, né, a gente vai comprar o jogador, ou ele vai estar na minha fábrica e vai jogar no meu time. Debate que, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, né, que já estão acontecendo ali em 10, 20, 30 e acontece até hoje, esse debate vai se prolongar até a década de 80. Né? Então, a União Soviética, inclusive, né, ela vai dizer que ela não paga os seus jogadores, mas eles são contratados do Estado, né? E os Estados Unidos ali com essa dificuldade de lidar com isso. Então, enfim, não vou me aprofundar nisso, mas é da gente pensar nisso, porque isso vai ser importante depois para a gente voltar nas lutas. E pensar que o circo, como é sempre contemporâneo à sua época, ele está olhando para o que acontece em volta socialmente e trazendo isso para o picadeiro, né? Talvez é um ponto em que aparece esse jogo de futebol dentro do circo. Nessa grande profusão de atividades corporais, onde já inclui o circo, o turf, algumas modalidades esportivas que estão chegando, e elas vão chegar de várias maneiras, pode chegar pela elite, mas pode chegar por um artista, por uma companhia, né? Tudo está tudo um pouco misturado. Nesse momento, principalmente nessa passagem para o século XX, a gente então tem uma falsa dicotomia que aí sim a gente consegue olhar essas práticas que estavam dentro do circo e essas práticas que vão tentar se descolar desse ambiente da diversão, né? Que vão tentar se colocar como civilizadas, né? Então, eles vão chamar que o que acontece dentro do circo, eles vão chamar de proezas corporais, né? Para não chamar da palavra que eles gostariam, que é bárbaro. Eles vão entender que o ginasta, o levantador de peso, né, até tinha ciclismo, enfim, algumas atividades, né, que acontecem dentro do circo, eles vão chamar isso de atividades bárbaras, que não estão bem organizadas, que as regras não estão muito bem definidas, enquanto que você tenta criar caixinhas mais organizadas e categóricas de exercícios corporais que vão ser sempre aliados a uma base moral. E aí a gente chama, né, os educadores físicos, o envolvimento dessas atividades dentro das escolas, dentro dessas primeiras ligas de futebol. Então, eles vão olhar para essas práticas corporais como disciplina, higienistas já nessa época, né, pensando ali para quem elas se propõem, para quê. Elas vão olhar para as práticas corporais do circo ou desses ambientes de lazer como exibicionistas,
né? Então, é o lugar onde você acolhe a novidade, né? Enquanto que você, nesses ambientes de formação do esporte, você é um pouco mais clássico, você vai olhar sempre para a Europa, como entender o que está acontecendo lá, não vai aceitar essa diferença, né? E sempre na perspectiva da saúde, principalmente, né? Você vai usar a promoção dessas modalidades de esporte sempre com uma justificativa da saúde, mesmo que fosse uma mentira, né? Isso acontece muito. Inclusive, né, o futebol feminino eles vão dizer que os peitos vão cair, que o coração vai explodir, que o útero não vai aguentar, né? As justificativas são as mais estranhas e esquisitas possíveis, e inclusive assinadas por educadores, por dirigentes, por médicos, higienistas da época, e etc. e tal. E aí, de alguma forma, o circo é o lugar que recebe esse corpo da diferença, né? Grande, pequeno, homem, mulher, anão, né? Enfim, todas as diferenças, né? Toda essa pluralidade de corpos é aceito no circo. E enquanto que a educação física, esse mesmo ambiente esportivo, vai pensar uma homogeneização desses corpos, né? Então, é nesse momento que a gente vai fazendo essas duas diferenças, né? De um esporte tentando se descolar desse ambiente da diversão, né? Que inclui o circo, mas não só, né? A gente pode pensar os teatros, os pavilhões e etc. Tudo isso é muito legal para quem estuda, para quem é acadêmico, para pensar essa diferença. Mas o público em si não estava nem aí para isso, né? Acho que isso é muito legal. E isso é observado pelos ingressos vendidos nos circos, pelas atrações que continuam tendo muita presença do esporte dentro do circo e vendendo, os campeonatos de futebol, de lutas. E no âmbito esportivo é a mesma coisa, o pessoal também está indo, está frequentando, está crescendo, isso já está quase descontrolado, né? Mas você tem essas pessoas que estão falando sobre isso, tem essas narrativas que a gente vai encontrar nos jornais e dão subsídios para a gente, então, entender essas diferenças, né? Tem isso que ajuda a gente a entender que, apesar de tudo estar acontecendo, tem algumas orientações que vão modificando esses caminhos, né? E você fala também um pouco do Largo do Paissandu e do Café dos Artistas, onde foi na tua dissertação, né? Que é um passo que para o circo foi fundamental, assim, na cidade de São Paulo. Que justifica até a localização do Centro de Memória do Circo, que é ali na Galeria Olido, né, na Avenida São João, em frente ao Largo do Paissandu, justamente porque ali era um ponto em que se armavam muitos circos no século passado, e que também era o ponto onde os artistas se encontravam para fechar negócio, para serem contratados, né? Sim, sim. Eu ainda não ia tocar agora no tema do Paissandu, mas sim, inclusive, como quem pesquisa esporte dificilmente olha para o circo como um espaço muito rico, né, de entender ali as suas origens, acaba perdendo um pouco dessas maravilhas, né, dessas sutilezas, que é pensar, por exemplo, qual é o espaço de encontro, de troca, de negociação, né, que pode ser vinculado a essas duas áreas, né. Tem um trabalho muito bacana que foi defendido recentemente, só olhar aqui o nome certinho, chama Sangue, Suor e Lágrimas, que é a história do boxe, né, nos seus primórdios, mais ou menos 28 até 53, e aí é muito legal, porque eu conheço a partir de vocês, né, o Café Circense, mas o pesquisador, que é o Breno Macedo, ele vai olhar para o Café dos Artistas como um espaço de negociação de atletas do boxe, né? Sem perceber, sem citar nenhuma relação com o circo. E aí isso é muito curioso, né? Porque, de alguma forma, esse apartamento desses dois campos de estudo acabam que a gente perde desses relacionamentos, inclusive pensando que muitos dos personagens são os mesmos. Então, quando você olha para a história do boxe, tá o Piolim, tá os Queirolos, tem um monte de gente ali que não é nem citado como palhaço, nem como artista, mas como negociadores desse ambiente em disputa.
né? Eu vou só voltar um pouco aqui para a gente, né? Eu quero trazer o próximo item do Renato, que é a imagem 4. Mais um. Essa é uma imagem linda, né, gente? Eu não... Esse é um pouco do resultado das pesquisas, né? Então, aí a família Queirolo representada, aí já é um acervo, então, que a gente conseguiu sair dos jornais e encontrar nessas coleções pessoais, né? Mas eu vou pedir para passar mais um, que é um jogo do Vasco, isso, que é lindo, né? Então, acho que a gente faz esse esforço de separar, mas pensar que essas coisas estão juntas, né? Pensar esse empreendedorismo, tanto do campo do futebol, como do espaço circense. E esse material, então, que eu trago para vocês, ele vai levar, então, em consideração, sim, né, que, como a Hermínia diz, né, a gente, apesar de ter um futebol ali crescente, a gente não vai perder de vista que o circo é, de fato, né, uma expressão que está atingindo um público enorme, né, no nosso país, em várias regiões diferentes, né, e tem essa particularidade de ter uma itinerância a seu favor, né, que permite não só atingir regiões diferentes, mas também permitir esses intercâmbios que vão ser extremamente significativos, né, nos seus conteúdos, não só nacionalmente, mas como fora. Eu trouxe esse exemplo, então, que não é exatamente um futebol feminino, mas vão caracterizar esses primeiros usos do futebol dentro do circo. Debrucei, né, porque eu fiquei pensando, será que o futebol feminino dessas atrizes, né, é a primeira relação dos circenses, dos seus produtores com esse tema? E aí não, né? Essa experiência, né, é uma experiência que tem a ver, inclusive, com as fontes que a gente encontra, né? Então, tem um jornal muito conhecido no Rio de Janeiro que chama Teatro e Esporte, né? E aí você já vê como as coisas tinham esse tratamento muito juntinho, né? E aqui diz respeito a um evento artístico-esportivo. É assim que as fontes se propagandam, né? Então, você está dentro do estádio do Vasco. O estádio de São Januário tinha aberto fazia só 3 anos, e de alguma forma você vai fazer uma festa dentro desse estádio do Vasco, já é conhecido, já tem ali torcedores, dirigentes, né, já tem um time muito famoso na cidade, mas que vai acolher um evento beneficente para arrecadar dinheiro para a Casa dos Artistas, né? Então, a Casa dos Artistas, né, pensando como um espaço de acolhimento de artistas mais velhos, quase como um sindicato, né? A gente sabe que a importância que essa casa vai ter ao longo de todas as décadas, as modificações. Mas aí eu chamo a atenção que esse estádio, então, que já é reconhecido, ele vai fazer esse evento, e ele vai colocar dentro de campo o time do Vasco masculino, né, com seus jogadores, com essa equipe que vocês estão vendo, né? E uma equipe formada, assim, de artistas, mulheres e homens, palhaços, como vocês podem ver, e as atrizes que pertencem ao Circo Democrata, né? Esse é um acervo de 1930. Ele é uma cena também do Teatro Revista, né? E aí, passa para a próxima, por favor, Renato. Isso, aqui mais uma foto, então, que comprova mesmo que aconteceu a partida, elas entraram em campo, uniformizadas. Na minha dissertação, né, quando eu conto desse episódio, tem ali, foi de fato um episódio jocoso, engraçado, não necessariamente elas jogavam bem, mas eu acho que ele ajuda a gente a pensar esses relacionamentos. Esse é um episódio de 30. Quando a gente, então, olha para o passado, né, dessa experiência mista, um futebol misto, né, nem um futebol feminino, né, a gente, então, tenta entender quais outras relações com o futebol que o circo vai provocar, né, e aí,
eu faço uso até da colocação que você trouxe, né, desse futebol protagonizado pelos palhaços. Então, já na década de 20, os teatros de revistas já vão trazer suas atrizes mulheres jogando, sim. Essas relações com os dirigentes e clubes. Então, às vezes, é uma plateia que é reservada, são só convidados os dirigentes esportivos, ou na propaganda desses teatros revistas, você convida especificamente uma torcida. Então, é uma estratégia de marketing maravilhosa, pensando que esse clubismo está crescendo, bombando nessa época. Já dentro dos circos conhecidos, né, o próprio Alcibiades, os Queirolos, você encontra os cães futeboilers, né, os cachorros vestidos com os uniformes dos times. Isso vai acontecer ainda por muito tempo. É um número clássico, né, colocar os cães para jogar futebol. Exato. E aí, em 20, a gente já tem essas referências, esses vestígios históricos. E também o futebol de bicicleta, bicicletinha, no caso, né? O ciclobol, que eles vão chamar. Né? Então, isso está acontecendo antes das primeiras evidências de mulheres jogando. As primeiras evidências vão ficar com aquela foto muito bonita que a gente mostrou, que é 26. Isso está acontecendo desde 20, né? Essa relação pública das atrações absorvendo, então, o tema do futebol. Marketing puro, funciona, vende, né? É um fortalecimento dessas relações. Isso se dá com muita força no Rio de Janeiro, mas isso também se estende para São Paulo. Então, essas relações entre dirigentes, entre os clubes da cidade, a gente vê nessas duas cidades com muita força, né? O que a gente não pode perder de vista, então, esses uniformes, né? Vestir atrizes com esse fardamento é algo muito significativo. Então, você estabelece uma espécie de um campeonato. Essas atividades acontecem sempre no segundo momento, no momento final desses espetáculos circenses. Então, isso acontece fora desses grandes polos, né, de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, é exemplo de Curitiba, e a gente sabe, né, a relação dos Queirolo com aquela região. E o fato de você ter um campeonato significa que você está contando com uma série de eventos. Então, geralmente são 4 equipes vestindo camisas de clubes diferentes que vão se reencontrar até chegar no finalista. Então, você vê essas atrações acontecendo no fim de semana, às vezes com uma final na segunda-feira. Você vê de novo esse apelo ao clube, né? Então, eu não sei se eu coloquei outra foto, acho que não. O Atlético Paranaense vai estar representado várias vezes, assim, nas camisas. Ótimo. Pode passar. Aí. A gente vê ali, então, uma identidade local. Isso não acontece só no Sul, Sudeste. Então, eu consegui construir um mapeamento dessas presenças, né, do futebol feminino dentro do circo. Isso vai para o Nordeste, isso vai para o Norte, Recife. E, de alguma forma, então, a gente olha essa sedução não só a partir desses corpos femininos se exibindo, mas também por essa relação clubística que é muito, muito forte nessa época. Década de 30, década de 40, isso de fato é um tema, isso é algo que está muito crescente na vida das pessoas, né? Você ter um clube, você acompanhar a sua equipe de futebol e saber sobre ela. E naturalmente, o picadeiro circense, quando a gente olha assim, né, com distanciamento para a arquitetura dele, você vê como é fácil ele ser transformado num estádio, né? Então você pensar que essas equipes estão ali dividindo o público, um torcendo para um, torcendo para o outro, por vezes o Piolinho entrava e virava o goleiro de uma dessas pelejas. Você tinha essa taça Beautiful que o Pioli colocava na frente, assim, né, acho que era uma tenda na entrada, então essa taça ficava exposta, né, e aí, então, a gente ainda tem poucos dados para analisar, de fato, né, a exploração desses corpos, se eles estavam jogando de verdade ou de mentira, se era meio arranjado, mas a gente entende que foi uma cena importante, né, então foi uma estratégia importante para vender ingresso,
para você fazer o público voltar, já que você tinha visto um campeonato, o jogo anterior, e queria ver a continuidade, ver quem ia ser o finalista, né, e é algo muito peculiar, né, então fora do circo, mulheres não jogavam bola, né, você tem algumas experiências acontecendo em alguns eventos de caráter de lazer esportivo, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, mas eles são muito reduzidos, não tem essa perspectiva pública que tiveram essas experiências. A gente pode agora ler alguns comentários, aqui chegaram vários comentários, várias perguntas. A gente tem um comentário muito legal aqui do Rodrigo de Abreu, que ele fala, no contexto da importância da imprensa e das aproximações entre esporte e circo, temos o nome do repórter jornalista Tito Neto, que escreveu na década de 60 uma coluna chamada No Mundo do Circense, que foi publicada no jornal A Gazeta Esportiva. Sim. Além de divulgar o circo, Tito Neto prestou serviço para circenses como ponte de comunicação entre as famílias circenses, que trocavam recados pela coluna. Apesar de ser um momento posterior à década de 10 e de 20, é interessante ver como o circo teve espaço na imprensa esportiva. Muito curioso. Sim. Né? Muito espaço, muito. E aí, com as lutas, isso vai ficar um pouco mais claro. Eu espero dar conta aqui. Aí a gente tem também uma pergunta da Zilda Carvalho Gomes, que ela fala, desconhecia a presença do futebol feminino no circo. Ele era bem aceito no circo como por se tratar de um ambiente onde se apresentava? Se o futebol feminino ele era bem aceito assim dentro do circo e se também a gente pode pensar o quanto atraía as pessoas para ir para o circo, né? Isso. Sim. Eu vou encontrar uma série de evidências que vão iniciar em 26, se vão permanecer, lembrando que depois tem a proibição, e essa proibição incide, inclusive, sobre apresentações cênicas, né? Tem a lei de censura que acontece aqui, que também vai impedir que essas demonstrações continuem. A gente não sabe se elas continuaram e não eram divulgadas, por exemplo, que é algo muito possível. Dentro do esporte, o futebol feminino, ele continua acontecendo no Brasil. Muita gente não sabia nem que ele era proibido, mas o que acontece é um encerramento dessa divulgação acontecendo nesses meios de comunicação, no caso, os jornais, que vão ser a principal fonte para a gente tentar organizar esse quebra-cabeça, né, essa história social das praticantes do futebol. A sexualização, se elas gostavam desse futebol, ainda tem poucas evidências para a gente entender, assim, como eram exploradas, né? Óbvio que o fato de estarem de shorts curtos já é o suficiente para vender uma bilheteria significativa, de estarem, sim, jogando o esporte que vai se tornar o esporte nacional, é mais um instrumento de sedução para que esse público, de fato, vá lá ver, né? E é isso, hoje a gente tem que ainda encontrar mais evidências para a gente, de fato, problematizar isso e não ficar reduzido a entender que isso era uma exibição jocosa. Né? Na minha dissertação tem um depoimento de uma atriz que falava que gostava muito de futebol, que torcia pelo São Paulo e que praticava para jogar bem na hora da exibição do circo. Né? Então, eu acho que o meu exercício de fazer um capítulo inteiro na minha dissertação é para a gente provocar, encontrar mais materiais, né, narrativas, se tiver alguém viva, né, para a gente, de fato, ampliar essa presença, né, o que a gente sabe é que as mulheres gostavam muito do futebol, né, de assistir. A palavra torcedor nasce da experiência feminina das arquibancadas, eu não sei o quanto quem pesquisa circo sabe disso, né, então aquela presença de mulheres com os lenços, torcendo, gritando, flertando, xingando, né, dentro da arquibancada, faz com que os cronistas tenham que criar uma palavra para chamar aquela multidão. E aí nasce a palavra torcedoras, né, então
Não é uma presença passiva, né? Não são exatamente essas damas que a gente às vezes coloca no como a gente quer imaginar, né? Essa presença feminina. São mulheres desobedientes, são mulheres que estão ali ousando, essas mulheres da arquibancada usavam drogas. E por que não pensar, né, quem é essa mulher do circo, né? Porque talvez essa liberdade, né, disposição pública lhe permitiu ter uma experiência de viver esse esporte que estava na moda, né? E tantas outras coisas mais que a gente pode pensar sobre a relação pública da mulher circense. E aí eu imagino que tem muitas especialistas aí do outro lado para um dia a gente se aprofundar nisso, né? O tema da moralidade, né? O que se pensa, as ideias sobre as mulheres estão sendo colocadas com muito afinco nessa época. Né? O que é uma mulher ideal? Né, o que ela pode ou não pode fazer, a relação dela com a família, a maternidade. Ao mesmo tempo, isso são discursos, são narrativas. O que está acontecendo de verdade é muita mulher indo para esses espaços de diversão, então elas estão ocupando esses espaços com muita força, flertando, aparecendo dentro do picadeiro, usando os meios de transporte. Então, quando a gente olha para o Rio de Janeiro, quem está ali zanzando nos trens são muitas mulheres que estão indo para trabalhar, estão indo para se divertir, estão indo para dançar. Então, assim, é um tema, assim, vasto. E aí, se a gente puder, eu entro na luta, que é outro tema maravilhoso e que está aqui, relacionado, mas diferente com isso. Vou ler alguns comentários aqui que chegaram. Tá. Daí a gente entra nessa parte. A gente tem um comentário do Nico Serrano, que fala que ele participei do futebol de palhaços na última edição no Pacaembu. Foi parte da programação da Jornada do Patrimônio. Foi um dia fantástico. A gente tem a Maria Silvia, que fala no site do Museu do Futebol. É muito bom. Em breve teremos um site do Centro de Memória também. Vai ter um melhor ainda. A gente estudou bastante o do Museu do Futebol para criar o nosso. Temos aqui Família Queirolo, Chicharrão, Torresmo, Pururuca, Pituca e tantos artistas importantes, Dan Queirolo. A gente tem aqui um comentário do Retsushi, que é um museu do futebol, é muito respeitado, é um trabalho muito sério e necessário para escrever a história e contrapelo. Da mesma forma, o Centro de Memória do Circo. Sim. Daí a gente vai ter aqui mais várias perguntas. A gente pode... A Débora Queirolo Mussac, ela falou aqui pra gente: minha avó, Zé Queirolo, jogou no circo em Curitiba e ela me contou que eles escolhiam os times grandes, regionais, Atlético, Curitiba, para fazer as partidas femininas. Exatamente. Aí a gente vai ter aqui a Maria Eduarda Borges, que ela pergunta: seria certo, então, dizer que o futebol feminino no circo foi o início da modalidade no Brasil? Então... Estamos por aí ou não? Então, acho que é pensar esse exercício que a gente fez no início, de pensar o que o esporte, quem esportivo queria chamar de esporte. E aí, nesse sentido, eu acredito que não. Né? Vão se criar muitos impeditivos para que essa experiência corporal do futebol se organize como uma modalidade. Né? A gente tem, então, algumas experiências que aconteceram antes das exibições de circo em festas, chamavam festas esportivas. Era como se fosse o Ibirapuera, acontecendo um monte de coisa, um monte de gincana, apresentação, e ali apareceu um pouco de futebol feminino. Tem muita força da década de 20 para 30 nessa aparição no circo. E aí, de novo, né, se a gente olha o conceito do Bourdieu sobre campo esportivo, a gente não consegue se enquadrar. A gente tem um terceiro movimento muito forte, que é a várzea. Então, a várzea suburbana do Rio de Janeiro, aí sim, você tem essas mulheres que são pretas, que são pobres, que já bebem um pouco dessa experiência do futebol suburbano masculino, que vão começar, então, a organizar esse ambiente. Festivais aparecer, elas vão vir jogar no estádio do Pacaembu na inauguração em 40.
a ponto desse rebuliço chamar muito a atenção da imprensa, das autoridades e ser proibido na sequência. A gente entende a modalidade esportiva do futebol feminino como algo que vai acontecer só na década de 80, né? Fato esse que não impediu que nesse tempo todo, mesmo proibido, mulheres estivessem jogando futebol. E olha o tamanho desse país, né? De novo, não é possível a gente acreditar que a gente ia ficar só observando futebol crescendo, uma Copa do Mundo sendo sediada no nosso país em 50, a gente conquistando os campeonatos, né, o tricampeonato, tudo isso envolveu muito, mesmo com o futebol sendo proibido aqui. Então essa é um pouco a diferença da gente tentar organizar o que é um campo esportivo e o que é uma experiência de prática desse futebol. Né? E acho que a gente pode usar o exemplo da luta, se a Júlia me permitir, a gente entra um pouco nele, que ele ajuda a entender, assim, dessas diferenças, né? Então, muda tudo, pode vir a luta. Então, todos esses ambientes, né, de novo, né, a gente vai mudar de modalidade, acho que a diferença é olhar para as lutas, que também eram esportes que tiveram muita aderência de público, né? E, de novo, nessas primeiras décadas do século XX, estão tentando se descolar do ambiente da diversão, da imoralidade, lembrando que é algo meio brutal, que é considerado violento, e que tem várias regras diferentes, porque se luta desde que o homem é homem, se a gente for pensar. Se transformar numa categoria esportiva de verdade, você vai ter que, então, restringir um pouco como que ela é apresentada, né? E aí eu trago uma palavra aqui de novo, né, para quem é historiador social aí da modalidade de lutas ou de circo, que é a presença dos pavilhões. E aí quem é do circo também deve ter muita familiaridade com a ideia de pavilhão. E aí os pavilhões, para além dessas experiências cênicas, a gente vai ter um acolhimento de várias modalidades esportivas, das ginásticas, a exibição dos corpos fortes, levantando peso e etc. Né? E eles dividem um pouco esses espaços depois com um circo de lona e etc. Olha, então, essa cena pulsante do Rio de Janeiro, de São Paulo. Eu vou trazer um pouco ali para 1917, que é um momento onde você tem várias notícias sobre essas lutas, né? Em 13, por exemplo, o Pavilhão Internacional, que é da mesma época da Companhia Spinelli, ele já intercalava essas produções cênicas com a exibição do boxe inglês, das lutas romanas e das lutas livres, né? Vou trazer esses nomes assim para a gente perceber um pouco o que vai acontecer com isso, né? O Pascoal Segreto, responsável pelo Pavilhão Internacional, ele é um renomado empresário, aí de novo, né? Essa ideia de mercado, de venda, né? De trazer algo que é diferente. Ele está no ramo também do cinema, dos teatros, e não só nessa proximidade com o ambiente cênico ou esportivo. Nesse momento, já 13, 15, 16, 17, dentro desses pavilhões você já vai usar algumas palavras que são muito categorizadas do campo esportivo. Por exemplo, campeonato, amador, profissional, né? Acho que isso pode trazer, não tem problema, pode trazer a imagem nova aí. Isso é muito legal, porque apesar dessa utilização desses nomes, as lutas aqui no nosso país ainda estão muito fragmentadas, né? Então elas ainda não têm uma entidade própria, não tem um espaço do esporte. Isso vai acontecer, por exemplo, só em 40, com a abertura do Pacaembu, por exemplo. Então até 40, que é a inauguração do Pacaembu, que vai acolher, por exemplo, modalidades como boxe, está um pouco disperso esses espaços que vão acolher a exibição de lutas. Uhum. E o circo vai ser um espaço muito, mas muito importante para esse acolhimento, mesmo com essa dificuldade de você conseguir definir
o que de fato é uma luta que usa as regras certinhos, e o que vai ser um espetáculo de luta livre, e talvez com essa categoria de profissional, ou seja, vai pagar os seus lutadores, né? Na época, né, segunda década do século XX, você já tem campeões internacionais que, de alguma forma, né, chegam e ganham essa reverência, né, que vai se apresentar dentro desses pavilhões. E esses lutadores estão vindo, principalmente Argentina, né, e aí quando a gente olha para a história do circo, é pensar esses deslocamentos da América Latina vindo para cá depois. América do Norte, Estados Unidos e Europa, né, esses são os três núcleos geográficos que vão apresentar lutadores para o Brasil. E aí eu vou entrar na luta livre, que é talvez um tema que muito interesse vocês. Uhum. Foi aqui, ó, a brecha que me deram. Lembrando que eu não sou historiadora de lutas, eu tenho um apreço por esse ambiente, né? Então, eu já fiz alguns trabalhos, eu leio muita coisa, e é uma área que carece urgentemente de pesquisas para a gente entender assim, essa história social dessas pessoas, desses núcleos, né? Então a gente sabe muito pouco sobre essas origens, sobre essas transições, né? Essa saída do circo, essa organização de modalidade como esporte. Tá? Você consegue dizer para a gente mais ou menos como que acontece essa aproximação das lutas livres com o circo? Opa! Não, ela é o circo, né? E aí eu só queria fazer uma propagandinha, de novo, né? Esse relacionamento do esporte por circo precisa ir de um namoro a longo prazo. Estou aqui dando esse pontapé. No Rio de Janeiro, a ginástica no tempo do Império é um fruto de uma pesquisa dos grupos que olham para o lazer, que olham para o esporte. O Vitor Andrade de Mello, para mim, é um pesquisador de muita referência, que está olhando para esses mercados da diversão, está olhando para o turf, está olhando para esse ambiente da diversão para além do esporte. E para quem está dentro do esporte, talvez esse seja um dos materiais que começa uma conexãozinha entre essas áreas, né? E aí, antes de ter a biblioteca, né, a hemeroteca, tem também esse livrinho já antigo aqui, né, do Vicente de Paulo Araújo, Salões, Circos e Cinemas, que dá um pouco essa noção do ambiente paulista, né, que é cheio de pavilhões, circos, cinemas e teatros, para a gente entender também que não é só esses circos mais conhecidos, mas é pensar que essas pessoas estão transitando, estão trocando, estão com um desejo por diversão muito grande, né? E aí, voltando à luta livre, né? A luta livre, então, está, sim, muito presente dentro dessas companhias cênicas, que tem relações internacionais, tem essa articulação muito forte para fora do nosso país, entre companhias, e aí, né, o Café do Paysandu como um grande exemplo desses encontros, né? Tem uma revista muito legal que chama Eu Sei Tudo, que em 1917 ela vai tentar explicar o que é a luta livre, né? É um magazine mensal e é ilustrado, por isso que tem essas fotos que são sempre muito legais para a gente pensar. Na hora que ela vai definir o que é a luta livre, é muito bom, porque ela vai tentar defender a luta livre. Ao mesmo tempo, quem gosta das modalidades de luta está tentando separar e tirar essas modalidades de dentro do circo, dentro desses ambientes, tentando organizar as regras, o seu público, as pessoas que estão escrevendo e falando sobre essas modalidades de luta, né? E aí essa revista vai falar que é uma luta que é completamente ausente de convenções, né? Para os jornalistas esportivos, em vez de convenções, eles preferem adotar escrúpulos. Então, é uma luta ausente de escrúpulos. Ela vai dizer... Desculpa, Ju, pode falar. Não, bem leve, né? Bem leve, bem leve. A luta livre é uma expressão absoluta de combatibilidade natural do homem, né? E aí, do homem, a gente, nessa perspectiva de gênero mesmo, nesse momento, a gente vai pensar homens lutadores
força física, pareça, sim, algumas evidências de mulheres lutando já na década de 20. Tá? Mas essa ideia de corpo forte, de virilidade, tá ainda uma força muito no sexo masculino. Até porque as mulheres elas vão estar na luta livre também, né? Elas vão se exibir dentro do circo na luta livre. A gente tem até aqui um comentário do Alexandre Magnoni, que ele fala que tinham mulheres que desafiavam os homens nas cidades, nas lutas. E a gente também tem um registro da Lana Campos, no Centro de Memória, que foi uma lutadora de lutas livres, né? Então tem esse registro, mas ainda... Que é um ótimo exemplo para pensar, de novo, para quem é do campo esportivo, é um absurdo imaginar que um homem e uma mulher vão lutar juntos. Categorizar, né, masculino e feminino, não funciona. Então, de novo, mais um exercício para a gente pensar como o campo esportivo queria se afastar um pouco desse campo artístico. Ao mesmo tempo, quem defende a luta livre vai dizer que pode ser convertida num exercício de força e de destreza, ou seja, praticar a luta traz benefícios, né, ajuda o seu corpo, né, e que essa parte essa definição é muito legal e é muito circo, que as origens das diferentes formas de lutas são adequadas aos costumes, e aí costume como uma referência ao passado, como uma referência com tradições, a costumes de cada país, assim como as tendências desses países. Então, costume levando para o passado, tendência levando para o futuro, né? Então, o que é, né, que esses países têm a oferecer nessa categoria, né, de combates entre dois homens, duas mulheres, entre seres humanos? Os críticos, esse campo esportivo, tentando separar, então, essa luta livre desse ambiente da diversão, vão dizer que a luta livre pode recorrer aos expedientes mais condenáveis e brutais. E aqui está um dado muito importante para a gente pensar, então, essa separação, né? Porque, de fato, eram pessoas com técnicas diferentes, de lugares diferentes, com experiências diferentes. Você não tem as categorias, né, como você tem dentro das divisões esportivas até hoje, que vão lutar junto. E, por mais interessante que pudesse ser, deu ruim. Teve muita gente que morreu nessas exibições. E aí, a partir dessa morte que a gente vai continuar olhando essa história. Mas antes disso, essa descrição, pode deixar ali que é o pavilhão. Isso, ó, essa é uma foto do pavilhão Frontão do Brás. Esse é um pavilhão muito importante para essa cena das lutas, mas também das artes cênicas. E ele é um lugar muito mais espaçoso, como vocês podem ver, cabe muita gente. E, de alguma forma, ele vai dividir com os Queirolo numa determinada época, assim, que não estava cabendo. Aí o Queirolo tinha mais facilidade de receber essas lutas. E, enfim, é uma conversa para outra hora. E aí, só para pensar, então, essa pluralidade de lutas dentro da luta livre, a época, por exemplo, a luta do calção, que é o que eles chamam da luta suíça. Você vai ter a luta indiana, com uma técnica provavelmente um pouco mais diferente da suíça. Você tem a luta turca, que esses homens vão usar uns shorts de couro e vão passar um óleo nesses shorts, e aí aquele agarra-agarra, aquele cai-cai-cai, mas é uma luta que vai ser considerada como uma das melhores nessa época. Você tem a luta da América do Norte, que ela envolve torção de dedos, né? E aí, enfim, é uma regra um pouco diferente. Você tem a luta japonesa, que mais tarde ela vai ser reconhecida como o jiu-jitsu, que a gente conhece até hoje, e que ela vai ser muito apreciada, porque ela vai Europa, o jiu-jitsu, porque ela vem de um sistema de defesa pessoal. Então, essas lutas orientais geralmente vêm de uma experiência de guerra, que é um pouco diferente das outras modalidades.
talvez uma das mais profundas dessa época, né, de 10 e 20, que é a luta francesa, mais conhecida como a greco-romana, que é um pouco dessas fotinhos que a gente passou anteriormente. Que, ai, nossa, elogio os franceses, porque ela é uma luta nobre, viril, e que ela gera confiança para esses homens que são colocados cara a cara e tem que, né, se resolver ali dentro né, do ringue. Além disso, a gente tem o boxe. O boxe também está se chegando via navios, né, via trabalhadores da América do Norte. Aí, às vezes, você tenta categorizar nessa época, é o boxe da América do Norte, etc. E a capoeira, que está acontecendo aqui, né? Então, é um predicado de alguma maneira, né? E aí, então, você tem esses encontros dessas técnicas diferentes, desses personagens diferentes, com mais experiências, com menos experiências, e como eu disse, deu ruim, né? Pessoas começavam a morrer nesses encontros. E isso não era bom, principalmente para quem é empreendedor do circo. Ninguém quer ver alguém morrer, a não ser um grupo muito restrito de pessoas que, enfim, né, tem um apreço por essas atrocidades. Você tem prejuízo, né? Então, você investiu de trazer alguém de longe, com uma técnica muito boa. Então, não era rentável que as pessoas se machucassem ou morressem dentro desses rings. Então, isso passa a ser um debate de novo, né? Como que a gente organiza essa luta livre, ou se, de fato, ela tem que continuar sendo exibida dentro dos circos, né? Em São Paulo, no nosso território aqui, aí tem um episódio muito curioso, que é a morte do Ditão, em 24. O Ditão é brasileiro, ele vai ficar reconhecido por lutar muito bem esse boxe. O boxe está tentando se organizar como federação, com alguns núcleos na cidade ainda muito desorganizado, e o Ditão morre lutando. O que acontece? É proibido o boxe na cidade de São Paulo, né? Mas não dura muito. Em 25, a modalidade volta. As modalidades de luta, assim como o futebol, elas vão ser extremamente populares. Extremamente, né? Então, é pensar que se você tinha no século XIX os galos, as rinhas de galos, ou até de cachorros, e você está, então, fazendo na passagem dos séculos, né, esse esforço para que os homens assumam essa presença de corpos que estão trabalhados, que estão fazendo exercícios, de alguma forma essas experiências de luta ocupam esse lugar, tanto de quem tem vontade de lutar, como de quem tem vontade de ver e assistir essa luta. E aí, de alguma forma, essa passagem de 20 para 30, né, principalmente os promotores de luta do circo, eles vão se esforçar para que essas lutas não envolvam, então, um prejuízo a esses atletas, ou esses artistas, ou esses trabalhadores do circo, e que continue sendo rentável. Então, é rentável você lutar e ter essa manutenção, igual a gente viu nos campeonatos de futebol. Então, lembrando, em 26, você ia na sexta-feira, no sábado, no domingo, acho que na segunda-feira, para ver a conclusão desse campeonato. E dentro do ambiente das lutas, você vai tentar fazer essa extensão desses encontros de lutas. Aí, qual é a solução? É marmelada, Brasil! A gente não vai se matar. Essa é uma das grandes curiosidades que a gente tem quando a gente vê um esporte dentro do circo, né? Será que o futebol era para valer? Ou será que era combinado? Será que era marmelada? E a mesma coisa, principalmente para a luta livre, né? A partir do momento que a gente vê grandes figuras, né, dentro do circo, desafiando as pessoas, mas será que é sério? Será que eles não faziam uma encenação? Sim, exatamente. Então, a marmelada é uma grande solução para atender a esse público, principalmente dos ambientes da diversão, né? Ao mesmo tempo, ela vai criar um racha muito forte para quem estava querendo organizar o ambiente do esporte dessas lutas, né?
A marmelada, ela vai ficar sendo conhecida como catch as catch can. Então, para quem pesquisa, é essa palavra. Catch as catch can é agarra como puderes, né? Essa é a tradução literal. Que vai virar telecat, que vai virar luta livre, que vai virar marmelada, que vai virar lucha libre no México, e a gente sabe, né, o quanto esse esporte ficou popular lá também. E até hoje você encontra como pros wrestling, né? Hoje tem um grupo aqui na cidade que se apresenta publicamente, no Sesc Carmo, a gente trabalhou com eles, que continua fazendo a manutenção dessa tradição, né, que vai permanecer aí a vida inteira dos artistas circenses, né, a gente vai ver muita marmelada. A marmelada, o que se resume? Se resume em vencer. Então, todo esse apego técnico, né, porque é a luta da América do Norte, é o dedo, tudo isso acaba se diluindo, né, você investe mais em personagens ali, né, como ele se apresenta, ele é muito forte, ele é muito alto, ele é muito grande, etc. Você tem falsos adversários que surgem com isso. Então, às vezes era assim, uma luta combinada, na maioria das vezes, né? Ou até a técnica combinada. Para quem assistiu Glow na TV a cabo não, né? No Netflix, né? Que são essas marmeladas femininas, né? Você vê ali, você treina então essas jogadas, né? E elas são exuberantes, são espetaculares. Que é isso, tinha que ser espetacular. E a imprensa vai começar a criticar, a ponto de até se recusar a dar essas notícias, a comentar sobre essas lutas, né? A Gazeta Esportiva é um jornal muito usado para quem pesquisa esporte, e ela tinha muitos espaços dedicados a essas lutas protagonizadas no circo, e aí, num dado momento, já na década de 30, que já está meio que no limite de não tolerar esse ambiente profissional de luta, ou seja, os lutadores de marmelada ganhavam para estar se sujeitando a isso, então ela vai defender esse ambiente amador, né, que não necessariamente ganha dinheiro, mas que está preocupado com as regras, com a organização das categorias, com essa pureza de cada modalidade esportiva. E aí ela vai deixar de cobrir os catches, e diz que é uma falta de responsabilidade com a modalidade, essa manutenção dessa prática. Ela vai dizer que é uma falta de respeito com o público, que o público está sendo enganado. Ela vai dizer que a presença dos atletas, você apresenta atletas sem experiências, e de fato, né, entre ser um atleta, né, como esses encontrados no início do século, você acaba tendo cada vez mais atores, né? E que, às vezes, inclusive, eram encontros muito violentos, que aconteceu, né? Então, você tem um início de muita violência, e que isso não é civilizado, e isso não está organizado. Todo esse ambiente, para a gente já chegando no fim, dizer que, dentro desses circos, você continua tendo essas duas opções. Então, a marmelada, ela divide os espetáculos circenses, sim, com os campeonatos de boxe, por exemplo, ou de outras modalidades de luta, e elas começam a ficar mais claras na percepção e tanto o público que vai frequentar. Então, o público desses jornalistas esportivos vão no momento ou no dia que vai ter uma exibição dessa modalidade de esporte, né? E os objetivos são cada vez mais diferentes. O esporte puro para atender essa demanda de organizar uma modalidade, e essa marmelada, o catch as catch, para atender um público que quer ver o cara voando pro alto, sendo jogado, arremessado, um cara muito forte, né, com uma roupa tal, e etc. Aí eu vou passar só por datas muito significativas, que tem muito a ver com essa pesquisa do Breno sobre o boxe, que, apesar de toda essa disputa desses campos das artes cênicas, né, dos circos e do esporte, em 1929, né, esse debate está com muita força nessa entrada da década de 30, os queirolos
eles têm muita importância na cena do boxe aqui de São Paulo. E na época os jornais vão chamar o Circo Queirolo de Madison Square paulistano, né? O Madison Square em Nova York é a grande cena do boxe, né? Esse boxe está muito popular, ele também está bombando. Em 30, né, um tempo depois, você tem o Circo Alcebiades, com o Piolín assumindo esse lugar como um grande protagonismo de organização dessa modalidade que é o boxe, né? E em paralelo, a luta livre está acontecendo, a marmelada está acontecendo. Essa experiência dessas modalidades mais, né, mais duras, do jeito que eles queriam organizar essas regras, não só nesses dois circos, mas no Circo Dudu, no Seisel, o Democrata, Florimonde e o Chicharrão, que também é o Queirolo, também vão ser circos que vão ser citados nessa historiografia do boxe no Brasil. E aí, para a gente ter uma ideia, né, se em 30 é o Circo Alcebiades que está recebendo essas lutas no seu ringue, em 33, um pouquinho depois, você tem uma organização da Federação Brasileira de Pugilismo, né, que é o nome que se dá para o boxe. Em 36, você tem uma Federação Paulista sendo organizada, nesses mesmos ambientes, com esses mesmos atores. Em 40, um fato importantíssimo para a organização dessa cena, que é a inauguração do estádio do Pacaembu, que, para além do futebol, ele vai acolher outras modalidades ali no seu clube escola, entre elas a exibição de lutas como boxe. E em 47, que é um dado que eu vou usar para encerrar, que eu acho muito legal, que é a formação da União Pugilista Paulista em São Paulo, que é uma espécie de representação dessa classe sindical, de quem está envolvido com boxe, que vai acontecer na sede do Seisel, né, com o Henrique Seisel. Uhum. Ele vai ficar por anos dentro do Circo Seisel, essas reuniões aconteciam às segundas-feiras, e de novo, né, o circo, apesar dessa organização da modalidade, eles não abandonam a modalidade. E aí, em 51, essa sede dessas reuniões sindicais do público do boxe passa para o Circo Piolín quando ele está na Marechal Deodoro, e vai ficar lá até 53, né? Até essas organizações terem mais independência e protagonizarem de fato dentro dos esportes, né? E aí tudo isso está em desenvolvimento no mundo inteiro, a modalidade, os Jogos Olímpicos, né? E eu acho que eu não sou especialista desse tema, isso é um grande esforço de organizar essas fontes. Aliás, pode passar a minha última figura, que é uma grande homenagem ao Piolín, né? Esse é um material que a gente encontrou recentemente, a gente fez um evento no Sesc para a gente tentar dar mais visibilidade. Aqui. Paulista da diversão e do esporte, e tá aí uma historinha, né, sobre o envolvimento do Piolín aí com o boxe, mas é pensar esse hibridismo dessas duas áreas, que por mais diferentes que eles fossem, eles estão juntos na sua concepção. E aí, de novo, né, uma atenção dos historiadores do esporte para esse público, para essa cena, para esse empreendedorismo circense, esses atores que são extremamente fundamentais para entender a constituição de uma cena de alguns esportes, né? O mesmo com as mulheres circenses, né? Como é importante imaginar que do Norte, Nordeste, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, o que significou elas exibirem esse esporte para tanta gente, como vocês mesmos disseram, né? São circos conhecidíssimos, já muita gente que frequentava. Então, o que significa, nessa época, elas popularizarem a imagem de mulheres jogando bola, né? Então, pensar que mais tarde você tem uma cena feminina, né, que vai beber disso, e talvez era a ideia que faltava, a coragem que faltava para elas entrarem de fato dentro do campo e começarem a jogar. Então, esse é um esforço de uma pesquisa pessoal, que é um pouco institucional. Parte desses materiais relativos ao futebol foram expostos
com muita força no ano passado, em 2019, na exposição que a gente fez, chamada Contra-Ataque, as mulheres do futebol, uma parceria de fato institucional entre as duas instituições, né, cedendo, né, esse acervo para, de novo, se reencontrar com as pessoas que estão jogando futebol hoje, que não fazem ideia dessas relações. E a história aí das lutas que a gente, né, eu faço até esse convite, se quiser constituir um GT, um grupo de pesquisa, para a gente, de novo, juntar as peças desses quebra-cabeça. E eu acho que essas contribuições do esporte podem ser benéficas para quem está estudando, assim, o que é esse advento dentro do circo e vice-versa, né? Então, acho que a gente tem que romper essas barreiras, sair dessas gavetas. E é um pouco essa experiência que eu tentei fazer aqui. Ela deu certo, eu tive muito, muito, muito medo de atravessar essas áreas. Mas eu penso na minha formação, eu vim das artes visuais, né? Essa é a minha área inicial, eu não sou a minha graduação não foi em história, né? Isso foi um desejo posterior, o esporte é algo posterior. E se eu tive coragem de fazer isso, foi por que a gente não pode olhar de forma mais ampla e complexa para essas áreas? E tá aqui, gente. Cabeu. Muito obrigada, Aira. A gente tem muita coisa, né? A Verônica trouxe aqui pra gente um comentário. Quanta informação você nos traz também da sua pesquisa para colaborar com a pesquisa do Centro de Memória. A gente tem muitos dados do Circo Melo, que era onde aconteciam muitas lutas livres. Essa coisa também dos sindicatos dentro do circo, né? O Sindicato dos Artistas também foi fundado dentro de um circo, o SATED, que a gente conhece hoje, que foi fundado dentro do circo do Danilo, que ficava ali no Largo do Paissandu. Então, assim, tem muitos pontos de intersecção entre os esportes e o circo, né? E tem uns comentários muito legais que chegaram aqui. Ai, quero ver. Foi um comentário do Abu de Pereba. Ele é do Nordeste, para você ver como a gente está bem assistido aí. Me leva! Ele diz, aqui no Nordeste tinha o circo do He-Man, um paraguaio que nos anos 90 andava nos interiores desafiando a galera para a briga. Ele já brigou com 35 caras dando só de mão aberta, desafiando os filhos de coronéis que abusavam do poder e eram metidos a valentões. Olha, função social da luta, gente. Bater em quem tem muito poder, né? Uhum. Aí a gente tem a Dani Pimenta comentando que viu muita luta livre na década de 70 nos circos em São Paulo. O caráter espetacular é de uma força incrível. E a marmelada fazia o público delirar com a consciência tranquila, um pacto ficcional delicioso. E a gente também tem uma grande figura, né, da luta livre, que foi o Zeca Floriano, né, que ele era filho do Marechal Floriano, que na época era presidente militar do Brasil, né, e ele era um cara que fazia parte da luta livre, foi uma figura que esteve presente no circo, figurando aí a luta livre durante muito tempo, né? Uhum. Tem várias outras perguntas aqui, não sei se vai dar tempo de fazer, mas tem uma que é bem legal, que a Verônica colocou aqui pra gente, né? O que diferencia a arte do esporte? Né? Nos faz pensar qual que é a diferença que tem, né? Porque muitas vezes a gente vê tantos ex-esportistas indo para o circo depois que se aposentam, né? É uma coisa muito comum que a gente vê. A gente vê que a disciplina do artista circense é muito semelhante à do esportista, porque é um treino diário, né? É uma disciplina com o cuidado do próprio corpo e a disciplina do fazer, do treinar diariamente, né? Tem tantos pontos que eles se encontram. Sim. Inclusive, eu acho que tem um grande exemplo para a gente pensar essas transições, né? Como que você sai de um campo e vai para o outro, né? Que é muito fácil você não ser um atleta. E aí, pensando nesse atleta de alto rendimento, né? Essa ideia que a gente tem mais clara hoje, né? É muito fácil, sei lá, pensar um Cirque du Soleil, né? E pensar uma artista da ginástica. Você tem voltando, né, para o território de vocês, o Largo do Paissandu. O Largo do Paissandu é território do boxe, né?
A gente criou um mapa histórico a partir das referências que a gente tem, né, olhando, de novo, né, não o circo só como circo, mas como um circo, como um espaço de exibição dessa modalidade. E aí você olha toda a família do Éder Joffre, que vai ser o nosso campeão mundial na década em 60, né, do boxe. A família dele tá ali dentro, as academias da família dele também estão ali no Largo do Paissandu. Você tem o Kid Prati, que é alguém muito importante e responsável pela disseminação dessas lutas, e na academia dele, que também era lá no Largo do Paissandu, não só a modalidade do boxe, mas tinha o jiu-jitsu, tinha a luta livre, tinha a capoeira, e ele é, de fato, alguém bem aberto e provavelmente muito disposto ali com esses empreendedores circenses. O Éder Joffre, apesar de estar contemplado nessa cena, ele vai para as Olimpíadas, ele luta amador, ele luta profissional, ele é o campeão do mundo, e ele vai para o circo. Numa fase, ele vai circular com circos. A Olga Zumbano, que é tia dele, também pratica a luta livre nos circos, e aí ela tem uma companhia, ela vai trazer mulheres de outros países para compor essa cena da luta livre feminina dentro desses circos. Então, até esses sobrenomes, Umbano, Joffre, que são nomes de muito peso na história da modalidade esportiva, eles estão alicerçados dentro desse histórico circense, né? Então, de novo, né, você tem essas cenas que são muito rigorosas, né, sobre a perspectiva do esporte, mas que talvez elas ganham uma liberdade, ela apreende sobre a criatividade no ambiente das artes. Pode experimentar de outra forma, ele pode lutar de outra forma, ele pode jogar o futebol com o corpo feminino. Então, talvez a diferença seja essa, né, de uma gaveta para um picadeiro onde tudo pode. Uhum. E fechando um pouco essa questão do futebol feminino, queria colocar uma pergunta nossa, que a gente vê que no picadeiro são 5 jogadoras, 5 ou 6 jogadoras, né? E que durante os campeonatos mudava a camiseta do time, mas permanecia o mesmo elenco. Sim. E uma última pergunta que chegou aqui pra gente foi até que época que durou, que o Alexandre Madrone, ele perguntou até quando durou o futebol feminino nos circos, porque ele se lembra que no circo do pai dele, na década de 80, depois em 90 já não havia mais circos no Sudeste que apresentavam o futebol feminino. Sim. O uniforme a gente chegou a tratar bem, né? Eu acho que você tem essas identidades, elas vestindo essas identidades, nas propagandas eles já anunciavam, né, quem seriam os rivais. Antes de você ter a camisa, né, fazendo uma cópia do bordado, do clube masculino, você tem, por exemplo, aquela foto do Alcebiades, no circo Alcebiades, onde elas usam as listras. E isso também é uma cópia do futebol masculino, né? Você tem essas listras mais largas e mais finas que diferem um time do outro, né? Então, o bordado, as cores, ainda era algo que demandava dinheiro, investimentos, vai chegar aos poucos, né? E não necessariamente é acessível a qualquer pessoa ou quem quisesse se vestir. Sobre essa presença do futebol feminino no circo, eu encontro nas minhas pesquisas, pelo menos até a década de 50. É difícil precisar, porque de fato, né, se a minha fonte é o jornal, eu vou depender que o jornal me diga isso. E aí, sobre essa perspectiva dessa fonte, os jornais vão deixar de me dizer, né, principalmente nesse período de proibição, que você tem uma polícia, tanto da censura artística como esportiva, olhando para onde aparece esse tal tema futebol feminino. O tema futebol feminino não é bem recebido, né? Então, o que não impede dele ter continuado a existir. Então, poderia ser uma atração que vigorou, principalmente porque ali o país está vivendo, né, o futebol com muita força na década de 50, 60, 70, a gente é campeão e etc. Então, a gente não tem ainda como precisar, tanto dentro do circo como fora dele. Alguns episódios que vão chamar muita atenção nessa época são os jogos de vedetes.
Então, não são mais necessariamente as atrizes circenses, mas atrizes ainda da Casa dos Artistas, de teatro, que eu não vou colocar como sendo a mesma coisa, mas que elas vão sim se exibir em jogos não muito sérios, muito parecido com o que aconteceu no campo do Vasco, dentro do Maracanã e dentro do Pacaembu, né? E, de novo, vão causar um rebuliço total, porque vão usar shorts muito curtos, mas vão lotar os 2 estádios, vão vender ingressos, vão conseguir arrecadar sei lá quantos de dinheiro, né? Eu tenho uns artigos escritos aí que contam um pouco, assim, com preciosismo sobre esses episódios, mas que estão relacionados, né? Então, é um pouco isso, assim, a gente está começando a reconstituir essas histórias, né? E não são só histórias do esporte, histórias de uma modalidade ou do próprio circo, são histórias de mulheres, né? A história social das mulheres. A gente também, de novo, naturalizou que a gente não pertencia a esses ambientes, que a gente não tinha lideranças, que a gente não tinha esse conhecimento sendo difundido entre mulheres, e isso não é uma verdade, né? Então a gente ainda sabe muito pouco sobre as nossas próprias histórias. Então esse esforço que eu fiz na minha pesquisa particularmente não é sobre trazer a história de uma modalidade, é contar as nossas histórias. E nossas histórias aconteceram sim dentro do circo, aconteceram sim entre as mulheres suburbanas do Rio de Janeiro, né? E isso é muito curioso para entender, no caso do futebol, que a gente veste essa camisa de país do futebol sem nunca ter problematizado isso, né? Então, tá aí esse esforço, né? A gente tem aqui uma pergunta da Karine Lopes, que ela diz que imagens incríveis que você apresenta aqui pra gente, e se há como ter acesso a elas posteriormente, se elas ficam disponíveis em alguma plataforma, ou até no próprio site do museu. Não. No museu tem algumas coisas. A minha sugestão, a minha dissertação já está online, está disponível. Ó, tá bonitona aqui. Chama Football, e aí é futebol escrito em inglês como antigamente, F-O-O-T-B-A-L-L, futebol feminino, entre festas esportivas, circos e campos suburbanos, né? Então a pesquisa foi defendida no ano passado, ela está disponível, acessível, tem tem fotos muito bonitas, e em breve vou lançar em livro, e aí tem um acervo da família Queirolo, que já, enfim, autorizou a gente compartilhar, porque são imagens muito, muito bacanas. A gente faz aí a burocracia junto com o Centro de Memória do Circo para a gente também divulgar, né, esse esforço que foi da equipe toda, né, aí já não me inclui mais sozinha, mas a gente tentar encontrar, né, mais acervos, né, não passar desapercebido por essa mulherada, tentar organizar legendas, né, que deem nomes a essas jogadoras, que é algo muito difícil, e quem mais souber, tiver histórias, pode entrar em contato comigo, Aira, F, Bonfim, tudo junto, @gmail.com, né, a gente ainda está nesse esforço de reunir mais histórias, mais materiais, mais acervos, porque isso tem chegado também desse lado, né, que não é o lado das artes, mas as próprias jogadoras hoje têm mais consciência sobre as suas histórias, sobre a história desse passado. O próprio Museu do Futebol já referenciou, né, esse material que encontrou na coleção do Centro de Memória do Circo. Então, de alguma forma, a gente vai ampliando e chegando em acervos mais regionais. Então, olhar se o Nerino, por exemplo, né, chegou lá no norte, chegou no Nordeste. Imagino a quantidade de material que talvez esteja disperso nessas regiões que estão mais distantes da gente, né? E essas histórias merecem ser contadas. O futebol feminino em 20, ele aparece no Rio Grande do Norte como esporte, não como circo, e a gente não sabe quase nada disso. Então, enfim, tem muitas perspectivas, muitas peças para a gente juntar, e aí tá as nossas pesquisas. Tem um site que chama ludopedio.com, que é igual o portal de vocês, né, do conteúdo circo,
é esse conteúdo, né, de pesquisa sobre esporte, aí tem todos os temas, tem essas relações, e eu tenho me compromissado a escrever com eles também. Tem alguns artigos meus perdidos aí, como essa história do Vasco, onde eu conto direitinho o que foi esses eventos que aconteceram no Vasco. Tá no museu. Tem muita peça faltando. Esse é um primeiro esforço, é um primeiro relacionamento entre essas duas áreas. Não primeiro, né, mas eu queria olhar quem pesquisa esporte, que estiver mais próximo de vocês, igual eu fiz esse exercício. Ele foi muito rico, né? O medo passou rapidinho, tem muitas coisas aí que podem ser contestadas e etc., mas eu acho que tem um esforço que valeu muito a pena. Que bom, é uma dissertação super tranquila de ler, gente, é super gostosa de ler mesmo. Semana passada. Queria agradecer aqui quem esteve presente com a gente na live. Temos a Débora Queirolo Mussac, que ela diz: meninas, parabéns pela entrevista, pelo trabalho de vocês, obrigado por compartilhar conosco. Nós tivemos também o Nico Serrano, a Zilda Gomes, o Luciano Ogura, o Abu de Pereba, Andréa Maceira, Débora Queirolo, Walter Souza, Kátia Angélica, Thiago Peretes, Frank Manu, Amanda Mascano e a Dani Pimenta. E a gente queria já deixar aqui o convite para todo mundo que está assistindo a live a continuar acompanhando as lives do Sou de Circo em Casa. E semana que vem a gente vai ter o Walter Souza e a Gabi Winter, que eles vão estar falando sobre palhaço e principalmente sobre o livro que eles fizeram juntos, que chama Nina Tem Medo de Palhaço. Então, quarta-feira que vem, novamente às 15h, e nos próximos, assim, esperamos vocês. Muito obrigada, Aira, por esse papo. Agradeço você sempre ter me acolhido, ter dado esse espaço de comunicar aí as nossas pesquisas. Agradeço cada contribuição que eu tive nesse meio tempo, família Queirolo, né, com a Karen Koch. E tudo que a gente souber, a gente tem que continuar trocando, né? Então, me coloco nessa perspectiva, quem tiver interesse, vamos conversar, né? Vou ajudar a ocupar a cabeça no meio dessa pandemia, fazendo pesquisas lindas, promovendo esse conteúdo de vocês, que é uma coisa de louco, e ajudando o pessoal do futebol, das lutas, a pensar que, para além das regras, tem o descumprimento delas, né? E tá a Marmelada para dizer que está aí há anos sendo uma atração super importante dos circos e do Brasil. Obrigada, Aira. Obrigada a toda a equipe técnica do Centro de Memória do Circo, que está por trás da live. A Thaís Pérez, Verônica Tamaoki, Maria Silvia Nascimento, Renato Figueiredo, todo mundo que ajudou a gente a preparar essa live aqui. E semana que vem a gente espera vocês novamente às 15h.